Mano, eu estou nervoso. Eu achei que seria fácil pregar Eclesiastes. Quem está lendo Eclesiastes aí, diga amém. Quero desafiar você. Vai quebrar a tua cabeça com Eclesiastes? É ler Eclesiastes, por favor. É meditar nesse livro. Meu Deus. Então eu quero começar aqui meio que com um pedido de desculpas. É um consenso entre os teólogos que o livro mais difícil para se pregar é Eclesiastes. Então a mensagem de hoje pode ser terrível. Não só a mensagem de hoje, a série todinha pode não prestar. Então eu já estou logo me desculpando aqui antes de começar a pregar. Tá bom? Mas eu acredito que Deus vai de alguma forma falar com a gente. Ou naquilo que Ele revelar através da nossa exposição, ou nas nossas limitações em entender. O nosso grande objetivo é ter os nossos olhos agora direcionados para Jesus. Alguém comparou o livro de Eclesiastes, não sei se você conhece esse pintor, chamado, acho que a pronúncia é Rembrandt, o nome dele. E ele tem uma marca muito única nas suas telas, muitas partes escuras e alguns focos de luz. E qual era a característica marcante desse pintor? É que a parte escura da tela destacasse a luz. E esse é o objetivo de Eclesiastes. É nos apresentar a escuridão da vida, para que nós não tenhamos nenhum outro lugar para olhar, a não ser para a luz do mundo, chamada Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Então vamos abrir as nossas Bíblias. Começamos hoje a série A Vida Debaixo do Sol. O Evangelho no livro de Eclesiastes. Eu não quero ninguém lá atrás, a não ser que esteja servindo. Os demais podem vir, pode sentar aqui na frente, aqui por cima. Eu quero ler com você dos versículos 1 até o 11. Hoje eu quero introduzir o livro e compartilhar algo que Deus trouxe ao meu coração. Coloca no texto para mim, na tela para mim, por favor, a versão ARA. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 1, eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 11. Vamos? Diz assim a palavra de Deus. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades. Já percebeu que essa expressão, ela é muito comum na Escritura, porque é uma característica do texto judaico. Uma forma de você exagerar a respeito de algo é repetir aquilo. Nunca se perguntou por que a Bíblia diz que existe um lugar onde Deus fica, que ele é chamado de Santo dos Santos. Então, para falar de uma santidade que a língua humana não consegue expressar, ela repete: Santos dos Santos. Os céus dos céus são os céus do Senhor. Para falar de um entendimento a respeito da realidade celestial, o texto vai repetir, e aqui ele vai repetir: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna para os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche.
ao lugar para onde correm os rios, para lá, tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Parece até de uma discussão, né? Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Aleluia. Eu não vou dizer o título do sermão, porque você vai entender o título do sermão à medida que eu estiver pregando. Então eu quero orar com você. Aleluia. Obrigado, Jesus. Essa é de fato a tua palavra. Nós acreditamos nisso. Não é do homem, é de Deus. E como disse o apóstolo Paulo, ela é útil para nos exortar, para nos corrigir, para nos consolar, para nos edificar. Mas acima de tudo, Senhor, ela é útil para nos ferir, para transpassar a nossa realidade humana, revelando no mais íntimo do nosso interior o Filho de Deus, Jesus Cristo. Abre os olhos do nosso coração, ilumina o nosso entendimento e nos leva, Senhor, para, em meio à escuridão da vida, olharmos para Jesus, a luz do mundo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Olha para mim aqui. Eclesiastes é um livro complicado. Como eu disse, muitos teólogos, pregadores, estudantes das Escrituras vão dizer que ele é o livro mais difícil para se interpretar e pregar. Mas olha para mim aqui. Não existe na Escritura um livro mais atual como esse. Parece que a humanidade está vivendo, Eclesiastes está sendo escrito e a humanidade está vivendo. Porque é o livro mais contemporâneo que existe. Quem abre a Bíblia no livro de Eclesiastes, parece que está lendo a notícia do jornal de amanhã. Parece que está lendo o relato de alguém que está vivendo hoje, agora, nos nossos dias. Então eu quero concluir que essa mensagem é uma mensagem para nós agora. Não é apenas uma informação para encher as nossas mentes. É uma revelação para direcionar as nossas vidas para um propósito. Quando você abre a Bíblia em Eclesiastes, você vai concordar comigo que esse é um dos livros mais intrincados da Bíblia. Parece que é um emaranhado de informações. Parece que as coisas não estão coerentes. Parece que o autor do livro, ele começa a falar sobre algo e de repente ele não conclui. Parece que ele levanta questionamentos sem respostas. Parece que os assuntos, eles estão discordando de outras partes da Escritura. Esse é o livro mais intrincado da Bíblia. Mas é também um livro com realidades muito difíceis para digerir. Esse é um livro com realidades muito difíceis para a gente simplesmente engolir. Salomão não propõe discussões sem sentido, sem propósito. Na verdade, ele vai pensar sobre as coisas mais importantes da vida. Ele vai pensar sobre a vida como ela é, a vida real. É por isso que o texto de Eclesiastes é difícil para engolir. Você vai abrir Eclesiastes pensando que você está abrindo uma daquelas caixinhas de promessa, que você vai abrir o texto e alguém vai dizer para você, vai dar tudo certo.
Você vai conseguir. Amanhã é o seu dia. Na verdade, o pregador em Eclesiastes, ele não é um pregador motivacional, ele é um pregador desmotivacional. Ao invés de ser um coach do sucesso, ele é um coach do fracasso. Porque ele vai dizer que a vida, irmãos, a vida real, ela é difícil. Ela é dura. E é difícil para a gente engolir isso hoje. Porque a gente vem para a igreja esperando ouvir que amanhã será o nosso dia. A gente vem para a igreja esperando ouvir que quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Uau! A gente vem para a igreja esperando ouvir que independente de qualquer coisa, Deus está no controle e vai dar certo para a gente, ei! E quando chega na vida real, quando você levanta segunda-feira, você está convencido de que esse blá 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 não funciona. E é difícil de engolir, que tem conta para pagar. Tem realidades que você não pode mudar. Tem perguntas que você não vai conseguir responder. Tem indagações que a vida vai fazer você não apenas pensar, mas viver, que talvez você nunca terá resposta. Quando você abre a Bíblia em Eclesiastes, parece que esse livro contém um certo ceticismo. Será um livro a respeito de Deus? Era para esse livro estar realmente na Bíblia? Que é pior, além de um livro que ele aparenta ser cético, parece um livro pessimista. O que é a vida? Vaidade. Tudo é vaidade. E quando você avança em Eclesiastes, você consegue concluir que o cara que escreveu esse livro estava de péssimo humor nesse dia. Alguém chegou a escrever um livro sobre Eclesiastes, pensando sobre Eclesiastes, um pregador, pastor, muito conhecido no Brasil. E o título do livro é o livro mais azedo da Bíblia. Alguém pode pensar, será se realmente esse livro é um livro inspirado por Deus? Porque ele é negativo, cínico. E parece que, através dele, a vida não tem sentido nenhum. Existe um comentarista bíblico que ele diz que Eclesiastes é provavelmente o único livro que foi escrito numa segunda-feira de manhã. Quem aqui, além de mim, levanta segunda-feira de manhã, pensando em desistir de tudo? Quem aqui, além de mim, viaja, pensando, quanto eu gastaria para deixar toda a minha vida lá e me mudar para cá? Aí você abre a sua Bíblia em Eclesiastes, eu quero que você deixe ela aberta, você vai ver um pregador. A palavra no hebraico é correlê. Você vai ver um pregador. E literalmente a ideia é essa. É de alguém que reuniu uma assembleia para pregar. Não sei se você parou para prestar atenção. Eclesiastes. Eclesiastes. É de onde vem a palavra eclésia. E eclésia no grego é igreja. Então a ideia de Eclesiastes não é um mestre falando sobre coisas que ele não conhece. Não é um professor dentro de uma sala de aula, mas é um pastor dentro de uma igreja. Falando sobre a vida real em um mundo caído. E é exatamente nesse mundo caído que nós percebemos o quanto esse mundo é belo, mas ao mesmo tempo terrível. Delícias e frustrações, prazeres e dores. Eclesiastes é uma análise inspiradamente realista de como que
as nossas posses, projetos, trabalhos e amores, e tudo isso, e muito mais, traz alegria, mas passa. E parece que isso não preenche o nosso coração. E parece que essa vida aqui que nós vemos, essa vida real, não é suficiente. Vamos, quantos de nós? Talvez com as suas limitações, talvez dentro das suas realidades, mas quantos de nós não estamos perseguindo nessa vida alguma coisa que nos dê sentido, propósito, alguma coisa que nos faça acordar na manhã de segunda-feira para viver? Mas parece que nada preenche, que nada satisfaz. Parece que Eclesiastes aponta para algum lugar que não está aqui debaixo do sol, mas algum outro lugar que está acima do sol. Salomão tem uma mensagem para essa geração. Salomão tem uma mensagem para mim e para você. Salomão tem uma mensagem para mim e para você, que vivemos em um mundo caído, em um mundo marcado pelo pecado. Escute, se você não começou, se você já está lendo Eclesiastes, não espere encontrar um livro racionalmente organizado, escrito de maneira lógica, não. O veja mais como um diário. Alguém que diariamente está anotando as suas impressões da vida, dos tempos, das estações, das gerações, dos fatos da vida. Algumas vezes ele vai falar de sentimentos. Algumas vezes ele vai falar sobre reações emocionais. Em outras vezes ele vai falar sobre uma filosofia equilibrada sobre a vida real. Eclesiastes é difícil, desafiador, desencorajador, esclarecedor, belo, capaz de arrancar suspiros. Tudo isso no mesmo capítulo. O livro traz considerações profundas sobre a vida, mas ao mesmo tempo ele nos mostra que essa vida que nós amamos tanto, ela é passageira. Em alguns momentos parece que as palavras de Salomão trazem alívio. A nossa vida ofegante, cansada, debaixo do sol. Parece que nós respiramos agora e nós temos ânimo para viver. Mas no meio dessas mesmas reflexões, ele vai dizer que a vida é difícil. Ele nos lembra que mesmo nessa vida difícil, Deus nos presenteou com coisas ótimas. Irmãos, como eu disse no início, estava viajando para o Pará para ver a minha família. Irmãos, mesmo vivendo em um mundo caído, é tão bom. Alguém que ainda tem os seus pais vivos. Eu estava falando para minha esposa, essa talvez seria a viagem mais tediosa para alguém. Pastor, o que você fez? Você aproveitou, você curtiu o Pará? Não, irmão. Minha rotina era levantar de manhã, tomar café com os meus pais, escolher um bom lugar que não tivesse muito quente, está muito quente lá, sentar e conversar. E apenas olhar. Guardar memórias, imagens, memórias de como é bom ter família. Deus nos presenteou com coisas maravilhosas. Eclesiastes, Salomão vai nos pegar pelas mãos e nos conduzir em um tour pela vida inteira. Salomão não quer maquiar as coisas. Salomão ele quer nos mostrar a vida como ela é. E esse é o compromisso de Eclesiastes. Descrever não a vida ideal, aquela que você imagina, aquela que você planeja, aquela que você sonha. Salomão quer nos conduzir para a vida real. A vida como ela é. Não uma reflexão pausada e metódica. Eclesiastes é diferente. Imagine um homem que já viveu de tudo e agora ele olha para a vida. E quando eu falo tudo, coloque peso nessa palavra. Imagine um homem que já viveu de tudo, experimentou tudo, foi a todos os lugares possíveis, atingiu o ápice da vida, do que nós buscamos, do que nós queremos, do que nós perseguimos. Salomão teve.
Imagine um homem que viveu tudo isso. Agora ele olha para a vida e diz que essa mesma vida que lhe proporcionou tantos prazeres não passa de vaidade. Como uma bolha de sabão. Nada de nada. É por isso que Eclesiastes é tão relevante para nós. É bem provável que Salomão escreve Eclesiastes já no final da sua vida. Depois que ele se tornou o homem mais conhecido, o mais famoso, era o homem mais sábio do mundo, o mais rico, o mais poderoso, tinha todas as mulheres que ele queria e desejou. A Bíblia vai dizer que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Reis vinham para aprender da sabedoria de Salomão. Salomão está no final da vida e Salomão se perde. A Bíblia diz que ele começa a se relacionar com mulheres estrangeiras, ele começa a adorar outros deuses, Salomão se torna um homem idólatra, ele começa a seguir os deuses das suas mulheres, e esse homem está no final da vida, agora escrevendo. E o desfecho daquilo que ele escreve, apesar da intensidade das suas experiências, apesar de ter experimentado tudo de forma tão superlativa, intensa, ele chega no final da vida com seu coração completamente pervertido pelas mulheres que ele se envolveu. E como um megafone nas mãos, próximo à boca de Deus, Eclesiastes é um livro para gritar para mim e para você, dizendo: o mundo não basta. Não basta. E se esse mundo não pôde satisfazer o homem mais rico e mais sábio, ele também não satisfará qualquer outra pessoa. Eclesiastes vai nos mostrar que nada que foi criado, nada que foi tecido, entretecido pelas mãos do Criador, pode satisfazer a nossa alma. Eclesiastes vai nos conduzir para um lugar da vida onde nós vamos compreender que nós não encontraremos alegria, felicidade em nenhum outro lugar, a não ser em Deus. Eclesiastes vai nos conduzir, é uma doutrina, é uma liturgia, ou melhor, é uma teologia para nos guiar para dentro do coração de Cristo, através do Espírito Santo. Salomão escreve Eclesiastes, irmãos, como uma advertência àqueles de nós que tentam encontrar alegria sem Deus. E o que ele vai explicar para mim e para você é que a vida longe de Deus é o maior de todos os vazios. Vou repetir isso aqui. A sinopse do livro é essa: a vida sem Deus é o maior de todos os vazios. Por quê, pastor? Porque o vazio não pode preencher aquilo que está no vazio. Salomão olha para a vida e fala: isso é vazio. Vaidade. E você está tentando preencher a sua vida vazia com aquilo que é vazio? Não, olha para mim aqui. Não é essa a foto perfeita das nossas vidas. Nós estamos tentando preencher as nossas vidas com coisas, com pessoas, com relacionamentos, com bens. Coisas vazias, passageiras, temporárias. Salomão diz: coisas boas, prazerosas, mas que não pode preencher aquilo que está vazio. Por quê? Porque isso é vazio. Irmãos, quantas pessoas não estão perdendo a vida para aquilo que é vazio?
por aquilo que não tem sentido, por aquilo que não vai responder os nossos maiores anseios. Quantas pessoas não estão investindo tudo para tentar conseguir algo que não tem poder para preencher a sede e a fome da nossa alma? É nesse livro que nós vamos conseguir investigar que este mundo, mesmo tendo coisas boas, ele não consegue nos satisfazer. Ele não consegue responder à sede que existe dentro do homem. Quando nós abrimos nessa primeira sessão que nós lemos, nós já mergulhamos de cabeça na reflexão do homem que experimentou tudo. E na conclusão ele disse: isso é vazio, é vaidade, é bolha de sabão, é nada de nada. Olha para mim aqui. Olhe para Eclesiastes. Como homem, com medo desesperado de morrer, antes de aprender a viver. Eclesiastes foi escrito pela pena de um homem com medo da morte, mas que ainda não aprendeu a viver. A morte está chegando. Olha para mim aqui. Depois dos impostos que nós temos que pagar, a outra realidade da vida é essa: a gente vai morrer. A morte está chegando. E a pergunta é: você já aprendeu a viver? Nunca parou para prestar atenção que a música e a teologia, elas andam de mãos dadas? E sem perceber, nós cantávamos: é preciso saber viver. Pastor, acho que você está indo longe demais. Não, irmão, isso é teologia. Existe muita gente que vai morrer sem nunca ter vivido. Tem muita gente, irmãos, que está com medo da morte, mas não aprendeu a viver. Essa é a reflexão no livro de Eclesiastes. Morrer antes de aprender a viver. Irmãos, esse sim é um pesadelo que nós podemos ter ao meio-dia debaixo do sol. Por que isso é importante, pastor? Porque a vida sem vida eterna passa muito rápido. Vou repetir. A vida sem vida eterna passa muito rápido. Lembra das palavras do apóstolo Paulo? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, quando ele diz: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não parece Salomão escrevendo? Ou seja, se não há nenhuma outra realidade além dessa, aproveita essa vida. Extraia da vida o máximo que ela pode lhe dar. Amanhã você pode morrer, ou hoje mesmo. Mas preste atenção. Nós precisamos aprender a viver. Escute. Apenas o suficiente para viver para sempre. Viva apenas o suficiente para você aprender a viver para sempre. Salomão inicia o livro apresentando já a conclusão. Qual é a conclusão? Vaidade. A vida é sem sentido. Mas às vezes, para entender um livro, é melhor você começar pelo final. Eclesiastes faz jus a isso. E é exatamente no final que nós vamos entender por que Salomão escreve Eclesiastes. Então, vaidade de vaidades não é a conclusão de Eclesiastes. A conclusão
é aquilo que ele vai dizer no capítulo 12, versículo 13. A conclusão é essa. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aleluia! Aleluia! Se você for um bom estudante, você vai descobrir que existem muitos questionamentos sobre quem é o autor de Eclesiastes. Eu tenho a tese de que é Salomão. Você vai ver estudiosos da Bíblia apontando para diversas outras pessoas que possivelmente podem ter escrito esse livro. Eu quero concluir que existe apenas um autor. Não é nem Salomão, é o próprio Deus. Então por que esse livro foi escrito? Qual é a perspectiva desse autor? Olha para mim aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em Eclesiastes, nós vamos ver algumas coisas que são difíceis de traduzir, difíceis de interpretar, difíceis de entender. Mais do que isso, Eclesiastes é um livro escrito para falar sobre um sentimento que é difícil de colocarmos em palavras, difícil de descrever. E o autor vai levar um livro inteiro para escrever sobre isso, para falar sobre isso. O que ele está tentando, e na minha opinião ele vai conseguir, é mostrar para mim e para você que, apesar de estarmos em um mundo de coisas boas, coisas valiosas, ao mesmo tempo, tudo isso é imperfeito e não satisfaz o nosso coração. O sentimento, ao ler Eclesiastes, é que este mundo é extraordinário, mas tem algo de errado com ele. E essa sensação, ela vai corroer crentes e não crentes. Então deixa eu concluir, eu estou só introduzindo o livro. Deixa eu concluir a minha introdução. O que é então Eclesiastes, pastor? Lembra que quando você está assistindo TV, de repente aparece um comercial no meio, uma propaganda? Eu quero definir Eclesiastes como um comercial de TV que aparece na vida real, dizendo: use filtro solar. Como assim? É isso mesmo. A vida debaixo do sol é passageira. Não apenas isso, ela pode provocar a morte prematura. E você pode morrer antes de aprender a viver. Por isso Deus disponibilizou um filtro solar. Eclesiastes é o protetor solar de Deus para essa vida debaixo do sol. E se nós não tivermos graça, se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos entender qual é o propósito desse livro. Então, qual é a minha reflexão para essa noite, baseada em Eclesiastes? Apenas duas. O que, pastor? Primeiro, que estraga a vida é a tentativa de tirar da vida mais do que ela pode dar. O que estraga a vida é a tentativa de tirar da vida mais do que ela pode nos proporcionar. Olha para mim aqui. Pastor, cadê Deus no texto que nós lemos? Não se perguntou?
O que esse pregador ele diz sobre Deus? E a resposta é bem simples: nada. Porque a proposta do pregador é para falar da criação sem fazer referência a Deus. A proposta do pregador é descrever uma vida apenas nessa perspectiva humana, secular, a vida debaixo do sol. Então aproveita e olha para 3 pessoas aí e fala assim: ei, você precisa desse filtro solar. Ei, enquanto nós pregamos, por favor, fale para alguém: enquanto nós pregamos, está na hora de passar esse protetor solar. Porque talvez, olhe para mim aqui, nós estamos tentando tirar da vida mais do que ela pode nos dar. Nós estamos querendo que a vida nos dê mais do que ela pode nos oferecer. Pastor, e qual é o problema de olhar a vida apenas nessa perspectiva humana, secular, debaixo do sol? É que a conclusão é que essa vida é vaidade. Ou seja, é uma tentativa inútil do homem ser satisfeito sem Deus. Salomão olha para a vida e diz: vaidade. Ele não está satisfeito. Ele vai exagerar ainda mais. Ele vai dizer: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Ou seja, a vida. Alguém que quer da vida, que espera da vida mais do que ela pode dar, mais do que ela pode proporcionar, é o maior de todos os absurdos. É o maior de todos os vazios. É por isso que ele vai repetir isso por diversas vezes. Vaidade de vaidades. A palavra hebraica é revel. A palavra latina é vanitas, vanitatum. O que significa, pastor? A ideia é como um vapor. Algo passageiro. Sabe aquele orvalho que cai de manhã? E você tenta pegar com a palma das mãos, e você não conhece, não consegue. Sabe, um sopro. Sabe, aquilo que passa rápido. Aquilo que nós poderíamos chamar de efêmero. Transitório, passageiro, sem sentido, aquilo que passa depressa. E essa é a mensagem desse livro. Ei, essa vida acaba. Sabe como ela é? Cadê? É assim. Sabe o que Salomão vai dizer? Que a nossa vida, agora deu certo, ficou cinematográfico agora. É o homem tentar segurar isso. Salomão vai dizer que a vida, preste atenção, é passageira, é insubstancial, é fugaz, é como a neblina. Tiago vai dizer, é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Mas o homem está tentando agarrar com as 2 mãos. Nós estamos tentando segurar aquilo que uma hora ou outra vai ter um fim. Com as 2 mãos, nós estamos tentando encontrar alegria, prazer, satisfação naquilo que é como uma bolha de sabão. Sem sentido, vazio, que começa e logo termina. Salomão está dizendo que é justamente porque passa tão rápido que tentar agarrar, tentar prender, tentar segurar é vaidade. Uma reflexão ainda mais atual seria: é futilidade. Futilidade total.
tudo não passa de futilidade. Eu quero te fazer pensar ainda mais. Revel é o mesmo radical da palavra em Gênesis capítulo 4, Abel. Lembra quem foi Abel? Alguém com a vida toda para viver. No início de uma vida promissora, vem alguém e a vida termina. Vamos, olha para mim aqui, pelo amor de Deus. Eu não tenho como. E eu seria irresponsável se eu fizesse. Eu não posso garantir que nós teremos um amanhã. Porque essa vida é rebelde. Pastor, ele tinha tudo. Era promissor, era forte, inteligente. Ele ia longe. Mas um acidente, uma pessoa, uma doença, um vírus mortal, rebelde, acabou com tudo. Vamos, olha para mim aqui. O pregador, ele antecipa. Não saia para a vida sem filtro solar. Porque a vida debaixo do sol revela. A vida que é vazia, sem sentido, passageira, efêmera, transitória. Ei, é apenas essa vida. É a vida do homem sem Deus. Vamos ver para mim aqui. É intencional. É deliberadamente que Salomão escreve e ele não coloca Deus na situação. Deus está completamente fora dessa equação. E Salomão está pregando para mim e para você agora, às 18h37 de um domingo, para dizer que a vida, aonde Deus foi excluído da equação, é rebelde. É como uma bolha de sabão. Passa, acaba. A vida, aonde nós não levamos Deus em conta, irmãos, e é essa cena que Salomão, ele quer criar, ele quer colocar na minha e na sua mente. A vida debaixo do sol, é essa vida que você pode controlar, viver, ir e vir, mas que Deus não faz parte dela. Então a única forma de você entender essa vida é olhando para a vida no mesmo nível do chão. Então qual é a perspectiva do pregador, irmãos? É que uma vida sem Deus é vaidade. Pastor, mas ele é muito pessimista, negativo. Não, ele é real. Porque não existe vida fora de Deus. Não existe vida longe de Deus. Não existe realidade alguma sem Deus. Ele não é um pessimista a respeito de toda a nossa história. Ele é um pessimista em relação à nossa realidade, longe de Deus. E nessa perspectiva, irmãos, nós podemos sim adotar um pessimismo crônico, porque tudo não passa de uma bolha de sabão. Vaidade de vaidades. Olha para mim aqui. Sinceramente, se a nossa vida, se a nossa visão a respeito da vida, ela não for mais longe do que apenas debaixo do sol, todos os nossos esforços terão um tom de miséria. Se a nossa vida for apenas vivida para essa vida debaixo do sol, se ela não conseguir ir além, revela como uma bolha de sabão. Eclesiastes vai lidar com as questões mais intrigantes da vida. Qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui?
Qual é o valor daquilo que nós fazemos? O que nós vamos deixar para o futuro? Como é que eu posso saber se realmente a vida vale a pena? Ele vai nos mostrar que as gerações passam e nós estamos tentando responder as mesmas perguntas do mesmo jeito. O mundo muda. O mundo muda. Mas as perguntas permanecem. E Salomão vai dizer, nós estamos dando as mesmas respostas. E qual é a rotina desse mundo? Salomão vai dizer, versículo 3. O homem não tem proveito do seu trabalho. A vida é frustrante, cíclica, repetitiva. Versículos 4 a 7. Cíclica, repetitiva. O que é pior, o homem, ele está mergulhado em uma insatisfação crônica. Os olhos não se fartam, os ouvidos não se satisfazem. A natureza é a mesma. Sabe o que é pior? Versículo 11. Uma hora, todo mundo vai ser esquecido. O mundo, de acordo com o pregador, é um cosmos vazio, que funciona como um relógio perpetuamente em um curso cansativo da vida, onde nada faz sentido. Eu sinto informar para você, mas quando nós buscamos sentido para a vida, apenas com coisas dessa vida, nós sempre ficaremos frustrados. E parece que o pregador Eclesiastes tem a mesma linguagem de Jesus, não é? Ele vai dizer, que proveito há no trabalho do homem debaixo do sol? A palavra aqui é uma palavra comercial, que proveito? Ou seja, qual é o lucro disso? Qual é o resultado disso? O que ele vai ganhar com isso? Lembra das palavras de Jesus? Marcos capítulo 8, versículo 36. Que aproveita o homem? Ganhar o mundo inteiro. E no final, perder a sua alma. Lembra da história que Jesus contou? Do homem louco que construiu celeiros. E disse, eu vou me fartar disso. Eu vou viver disso. Eu vou aproveitar a vida. Jesus disse, ei, louco. Essa mesma noite te pedirão a tua alma. O que você tem preparado, para quem será? Então preste atenção, não apenas conquista algo nesse mundo, porque tem um fim, e vai ficar só para essa vida. O ladrão rouba, a ferrugem vem e destrói, então ajunta e entesoura para outra vida. Agora olha para mim aqui. Essa não é uma mensagem apenas de Eclesiastes, é uma mensagem no Novo Testamento. É uma linha de entendimento a respeito do Evangelho. Por quê, pastor? Porque o que o pregador está falando é aquilo que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 8, versículo 20. Romanos capítulo 8, versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Ou seja, essa vida é apenas um resultado caótico do nosso pecado, da nossa rebelião contra Deus. Por quê, pastor? Porque o mundo não foi feito para funcionar sem Deus. O mundo não foi feito para funcionar desligado, desconectado do seu Criador. E o mundo só está assim por causa do nosso pecado. O mundo sem Deus é rebelde, vazio, sem sentido. Isso é fruto da nossa rebelião contra Deus. Salomão não vai dizer que a vida em si ela não é boa. Ele vai dizer, a vida em si é maravilhosa, mas há algo de errado com ela. E isso é resultado do nosso pecado. Existe um teólogo que ele descreveu assim: nós precisamos notar que em Eclesiastes existe um padrão.
linhas horizontais e linhas verticais. Olha para mim aqui. Qual é o padrão de Eclesiastes? É um livro como se fosse um pedaço de pano, com linhas horizontais e linhas verticais. O que Salomão escreve e o que nós lemos são apenas as linhas verticais. A vida debaixo do sol. Qual é a conclusão? Revel. Vaidade. Como uma bolha de sabão. Pastor, e o que é que o Evangelho faz? O Evangelho vai erguer os nossos olhos para olhar, não apenas debaixo do sol, mas acima do sol. Pastor, se a vida debaixo do sol é vaidade, a pergunta é: a vida é só isso? A vida é só isso? Irmãos, é claro que o pregador está escrevendo a respeito de um mundo onde Deus não existe. É claro que o pregador ele está escrevendo exclusivamente sobre aquilo que nós podemos ver aqui na horizontal, a vida no mesmo nível do chão, e não há novidade. Não há nada de novo. Você vai levantar amanhã para trabalhar, para ganhar dinheiro, para gastar, para levantar no outro dia, trabalhar de novo, para ganhar dinheiro, para gastar de novo. E amanhã o sol vai nascer, o sol vai se pôr, e depois de amanhã ele nasce de novo, ele se põe de novo. Aquilo que nós pensamos que é novo, na verdade, já aconteceu há muito tempo atrás, e não há nada de novo. E nós olhamos para essa vida e a perspectiva é essa, que é de novo. Irmãos, Eclesiastes, ele assume uma posição ainda mais sombria do que a vida é uma vida sem sentido, a vida é revel, uma bolha de sabão, a vida é passageira ou efêmera. O que ele vai dizer é que se nós tirarmos Deus da nossa vida, a vida é só isso. Se nós considerarmos a vida apenas debaixo do sol, nós não teremos a visão de que existe um Deus governando toda a nossa história. Nós não estamos vivendo uma vida, irmãos, sem sentido, sem propósito, que está aí a revelia do curso dessa história. Não! Nós cremos que existe um Deus governando sobre a história. A nossa vida é dirigida pelas mãos daquele que amou o universo. Mas se você olha a vida apenas debaixo do sol, nós não vemos esse governo. Irmão, se você olha a vida apenas debaixo do sol, passado, presente e futuro, não tem significado. Parece que não tem baliza, não tem uma estrada, um caminho para prosseguir. Se nós olharmos para a vida sem Deus, a vida é um caos. Se nós olharmos para a vida apenas debaixo do sol, não há motivo para adorar a Deus. É por isso que Jó, ele consegue ter uma experiência, irmão, tão sobrenatural, mesmo em meio ao sofrimento. Quem olhasse a vida de Jó apenas debaixo do sol, qual o sentido de servir a Deus? Porque se Deus não consegue proteger aqueles que o servem, e os que o servem perdem tudo, apenas debaixo do sol, Jó consegue ver acima do sol, e acima do sol, Jó consegue declarar: aqui embaixo não tem nada, mas eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará sobre a terra. Irmãos, se Deus for deixado de lado, a vida debaixo do sol não tem nada novo. É uma história com um circuito fechado. É por isso que Eclesiastes nos faz olhar para essa vida, mas não apenas para essa vida,
Ele nos tira apenas dos fios horizontais da vida e nos coloca numa linha vertical, aonde nós olhamos para a vida não apenas debaixo do sol. Olha para mim aqui, pastor. Mas é verdade que não existe nada novo? Existe algo aqui que, se entendido, muda tudo. E eu estou finalizando a minha mensagem. Olha para mim aqui. Existe algo aqui que, se você entender, muda tudo. O que, pastor? Desde o início do mundo, ou melhor, desde que o homem caiu, não existe nada novo. Não aconteceu nada radicalmente novo. Mas isso era verdade até quando Salomão escreveu. Até aquele ponto, na história, não havia nada de novo. Mas agora há algo novo. Um evento radicalmente novo aconteceu. E é tão novo que os anjos precisam descer para anunciar. Há uma menina, novinha ainda, deitada dentro de um curral, com um bebê no colo, e os anjos anunciando: eis que vos trago boas novas de grande alegria. Nasceu hoje, aleluia, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, até Salomão escrever este livro, nada de novo aconteceu. Até que um evento radicalmente novo acontece. O Filho de Deus entra na história sombria desse mundo. O Filho de Deus entra na vida real. O Filho de Deus entra na minha realidade, na sua realidade. O Filho de Deus vem. Irmãos, eu amo essa imagem. Onde é que Jesus nasce, irmão? No curral. Sujo. Fétido. Bagunçado. Jesus não tem problema com as nossas bagunças. Ele nasceu exatamente naquilo que era a imagem da nossa realidade, a imagem da nossa história. Jesus disse aos judeus, João capítulo 8, versículo 23. Estou terminando. João 8, 23. Vós sois cá de baixo. Eu não sou daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Um dia perguntaram para C.S. Lewis, qual vai ser o próximo passo da evolução da humanidade? Quando é que a humanidade vai dar um salto e vai evoluir para algo que nunca existiu? Lewis vai dizer, isso já aconteceu. Um dia Cristo entrou na história e o homem se tornou algo que ele nunca foi. Há uma novidade, irmãos. Há boas novas. Cutuca quem está ao seu lado e fala assim, existe boas novas. Existe novidade. Diga, a vida não é esse círculo vicioso de repetições tediosas. Não é a mesmice dessa vida sem propósito. Existe boas novas. A vinda de Cristo acabou com a mesmice desse mundo. Séculos depois de Salomão, um outro sábio entrou na história. Outro filho de Davi, rei de Israel. Muito maior do que Salomão. Um rei em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão contidos nele. Em Jesus, o Filho de Deus, a nossa vida jamais será uma vida sem sentido. Afinal, Ele é o sentido da vida. O Filho de Deus desceu do céu para nos dar a vida eterna e nos levar para uma vida acima do sol. Olha para 3 pessoas aí perto de você, por favor, estou terminando de pregar. Fala assim, você está usando filtro solar? Então usa mais uma vez, fala, usa mais uma vez. Olha para mim aqui.
Eu vou passar o quê, pastor? Passa essa aí. Essa vida não é uma vida sem sentido, tediosa, cíclica, rotineira, apenas como uma bolha de sabão. Não. Alguém entrou na história para nos fazer olhar para a vida acima do sol. Pastor, quer dizer que nada novo aconteceu até agora? Não. Algo radicalmente novo aconteceu. O Filho de Deus entrou na nossa história. Ele nos ofereceu um novo nascimento, uma nova aliança no seu sangue. Ele nos prometeu um novo coração. Ele nos prometeu formar em nós um novo homem, uma nova criatura. A vida cristã não é a mesma coisa sempre. Por quê? Porque Jesus vem para inaugurar aquilo que João vai ver: novos céus e nova terra. Quando a história redentiva avança, nós podemos perceber existem realidades maiores do que apenas aquilo que nós vemos debaixo do sol. Fica de pé, por favor. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. A vida é muito mais do que aquilo que nós vemos debaixo do sol. Depois que Salomão experimentou de tudo, ele volta das fontes vazias deste mundo para nos apontar para aquele que é a fonte de águas vivas. Viver a vida apenas com uma perspectiva debaixo do sol é deixar Deus de fora. E olha para mim aqui. Essa não é a única maneira de ver a vida. Deus existe. E Ele está acima do sol. Não, passa mais uma vez o filtro solar aí. Pastor, essa vida, esse sol está queimando. Parece que eu não consigo suportar. Estou falando da vida. Deus nos deu um filtro solar. Ele está assentado acima do sol, governando todas as coisas. O Evangelho nos ensina, irmãos, a viver debaixo do sol, mas a olhar acima dele. Por quê? Porque a vida só faz sentido diante de Deus. Olha bem aqui. Debaixo do sol, mas diante de Deus. Meu Deus! Aqui, a vida real, debaixo do sol, mas diante de Deus. Meu Deus, irmãos, é 30 centímetros para essa mensagem cair agora e mudar a sua vida. É a distância daquilo que você está entendendo aqui e aquilo que você vai compreender aqui. Nós somos chamados para viver como, pastor? Debaixo do sol, mas diante de Deus. A mensagem de Eclesiastes não é que nada importa. A mensagem de Eclesiastes é que tudo importa, desde que nós possamos ver tudo isso do ponto de vista de Deus. Eclesiastes vai abrir as portas para uma nova possibilidade. Qual, pastor? Não existe só essa vida aqui. Existe uma vida acima do sol. Jesus. E é essa vida que pode trazer alegria indizível. E é essa vida que pode realmente nos preencher. E é essa vida que pode realmente nos completar. Existe um autor que ele diz, você pode estar se perguntando, mas cadê Cristo nesse texto? O próprio autor responde, é esse o mundo que Cristo veio salvar. É o mundo onde Ele escolheu habitar. Encarnação é o fato radicalmente novo na história, que aponta para uma nova realidade. Nós podemos viver debaixo do sol,
mas diante de Deus. O que isso significa, pastor? Alguém acima do sol entrou neste mundo para nos resgatar. Debaixo do sol não havia novidade nenhuma, mas ele veio além do sol. E como isso muda tudo. Nós somos chamados para viver debaixo do sol, mas diante de Deus. Escute, eu quero concluir com isso. Como dizia Michael Whitton, que enquanto nós estudamos Eclesiastes, nós sejamos conduzidos do desespero para uma cosmovisão de vida, onde Deus é Deus e as pessoas podem encontrar descanso. Que se aprenda um vislumbre daquele que preenche o vazio em Eclesiastes, Cristo. Eclesiastes diz que o mistério de Deus a respeito da vida não está nessa vida, mas acima dela. É hora de olhar acima do sol. Amém?